Meus queridos irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Antes de nós continuarmos aqui com essa doutrinária, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem o link, que se inscrevam no canal do Canteiro de Fraternidade. Convidem os amigos, convidem os familiares, para que possam também se beneficiar com as mensagens aqui do Canteiro de Fraternidade. Então, para iniciarmos a doutrinária de hoje, vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje será: Filhos pródigos. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza o homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvaldando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvão do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes preferem aflitivas exclamações iguais a esta. Meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Maior e vamos fazer a nossa oração. Bondoso Mestre Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, que nos auxilia nesse momento. Assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade e inspiração ao nosso irmão expositor. Que assim seja. E agora vamos passar a palavra para o nosso querido Amaury de São Tiago Neto, a quem caberá a exposição dessa tarde. Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que esteja conosco hoje e sempre. Bom, me chamo Amaury Neto e hoje conversaremos um pouquinho sobre o capítulo 39 do livro Palavras da Vida Eterna, que é escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 39, ele é intitulado No Auxílio de Todos. Bom, algumas reflexões muito pertinentes a gente pode tirar, essas reflexões, a partir daquela leitura inicial, daquela frase que normalmente é uma frase que vem trazer uma introdução para que a gente possa sentir o que é que nós vamos, o que é que a gente precisa tirar, o que é que a gente precisa ver. Bom, nessa frase é dito a seguinte questão. Vou aqui só mover rapidinho a minha câmera. Show. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Bom, voltando para cá, o que é que a gente pode pensar aqui? Percebam que ele começa dizendo pelos reis. E durante a leitura, é interessante que ele traz uma nova perspectiva, não necessariamente nova, mas ele traz uma perspectiva diferente, que a gente, quando pensa no auxílio de todos, a gente normalmente pensa nas pessoas que têm menos, ou seja, que necessitam mais, principalmente de questões materiais que eu estou me referindo. Aquelas pessoas que estão em condições de rua, que estão desabrigadas. A gente pensa normalmente nessas pessoas.
O que é, de fato, elas precisam do nosso apoio, elas precisam do nosso amparo, das nossas orações, do nosso carinho, do nosso cuidado, de fato. Mas aqui no texto, é interessante que ele traz a perspectiva da gente pensando também naquelas pessoas que têm muito, aquelas pessoas ricas. Por isso que fala pelos reis, logo ali no início. Então esses reis simbolizam as pessoas que têm muito bem material. E por que a gente tem que, digamos assim, por que essas pessoas precisam ser ajudadas se elas têm tudo? Será que elas realmente têm tudo? Porque a gente, quando para ver algumas histórias, né, principalmente em rede social, a gente vê que muitas pessoas ricas estão entrando em depressão, elas estão infelizes. E aquela história de, o dinheiro traz felicidade? Aquela pergunta. Será que realmente traz felicidade? E uma questão interessante, já fazendo a minha leitura, né, de mundo, a minha perspectiva, é que muitas das pessoas que têm condição, né, uma boa condição financeira, que está, digamos assim, né, no high society, né, na questão de recursos materiais, muitas dessas pessoas, elas caem num processo chamado de vazio existencial. Esse processo de vazio existencial é uma construção que, ao decorrer da vida, a pessoa que, né, nós que estamos no nosso processo ainda de despertamento, nesse processo de aprendizado, até porque, né, o mundo é uma escola, né, a encarnação é uma escola, e temos muitas que já estão adiantados, outros que estão um pouquinho mais atrasados, cada um no seu tempo. Então, nesse aspecto, as pessoas que são ricas, muitas delas caem nesse processo vazio existencial porque acham que o valor, a felicidade estão nas coisas, em obter as coisas, na saciação dos prazeres. Vou fazer aqui a viagem do ano, vou comer as melhores comidas do mundo, vou comprar, sei lá, as melhores roupas, ter os melhores carros. Mas será que isso traz felicidade de fato? Porque mesmo que as pessoas compram isso, ficam tristes. Bom, o vazio existencial, então, eu estou levantando essas reflexões para que a gente possa pensar que o vazio existencial é quando a gente começa a comprar, ter essas coisas todas, e mesmo assim a gente se sente vazio, fala, não estou satisfeito, e vai continuando nesse ciclo, comprando, buscando saciar esses prazeres de alguma outra forma. Quando eu falo os prazeres, são os prazeres diversos, seja a gula, seja os prazeres sexuais, seja os prazeres materiais de comprar e tal. Então, esses diversos tipos de prazeres. Então, a gente vai vendo que não sacia. Pode saciar no momento. Você pode ficar feliz naquele dia, mas depois falta algo. O que é esse algo que falta? Então, é mais fácil um camelo passar num fio de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que essa frase do Evangelho? Qual é o sentido dessa frase? Porque é difícil ser rico se tem tudo nas mãos. Tudo nas mãos não, mas tem muito recurso. Porque, pelo fato de ter muito, você está, quando eu digo muito, questões materiais, é muito mais fácil de você ser seduzido pela realidade terrena. Então é muito mais fácil você ficar apegado aos bens materiais. E isso faz com que há uma, digamos que, não é um corrompimento, mas desvirtua o processo de propósito existencial para que estamos aqui. E a gente sempre entra naquela pergunta, né? Sempre entra naquela... É uma questão filosófica. Muitos filósofos, principalmente da antiguidade, já tentaram responder ou levantaram questões de o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Essas três perguntas, o entendimento dessas três perguntas e também ter um norte, uma resposta, ok, não estou dizendo que existe uma resposta certa, mas o entendimento dessas três perguntas nos faz entender o nosso propósito enquanto indivíduos que estão existindo nesse plano. Então, Amaury, o que você poderia dizer para a gente sobre isso? Para você, o que nós somos, né? De onde viemos? Do seio do Pai.
Nós somos criaturas criadas pelo mesmo Deus. E da mesma forma, simples e ignorantes. Como eu falei um pouquinho antes, alguns mais à frente, outros mais atrás, na questão evolutiva. E que questão evolutiva é essa? Nada mais é que o processo de autorrealização, que é quando nós descobrimos o nosso propósito, as nossas potencialidades e também enxergamos as nossas dificuldades e começamos a lapidar, trabalhar elas, melhor dizendo. E assim, a gente percebe que estamos no caminho através do processo de amar. Então, a partir do momento que o nosso amor, e já entra um conceito que para mim era algo muito, há pouco tempo atrás, era algo meio abstrato, existir tipos de amor. Para mim existia uma coisa só que amor. Isso aqui é amor, o resto não é amor. Para mim não tinha gradação de amor. Mas se existe uma gradação evolutiva do indivíduo, isso quer dizer que também existe uma gradação de amor. Pode existir um indivíduo que ainda não está na escala evolutiva bem desenvolvida, né, tão evoluída, digamos assim, mas isso não quer dizer que ele não ame. O amor dele, a expressão amorosa dele, existe. Talvez não seja tão abrangente como de Jesus, que é um ser já realizado, autorrealizado. Então, nesse processo, percebam que eu saí do vazio existencial, que é quando nós consumimos. Eu usei o exemplo dos ricos porque os ricos são mais fáceis de ser seduzidos porque eles têm mais recursos. Então, eles estão mais expostos a essa sedução, digamos assim. Então, por isso que é mais fácil eu pegar os ricos como exemplo. Mas não pensemos só nos ricos. Todos que trabalham, né, que tenham contato com os bens materiais, enfim, né, todos que ficam presos a essa realidade carnal, como eu falei, não só materialmente falando de comprar, mas também de saciação de prazeres, sejam, já citei, né, o sexual, aquelas pessoas que fazem sexo exacerbadamente, aquelas pessoas que vão na questão da gula, né, que comem exacerbadamente. Entra um pouquinho naquela questão dos 7 pecados capitais, mas não é exatamente isso. Mas é pensar nessa questão da saciação desses prazeres, né? Viver para saciar esses prazeres. Então, a questão é que quando a gente vive focado nisso, a gente cai nesse vazio existencial. Esse vazio existencial é um processo de muitos indivíduos que estão no seu processo de desabrochamento, que para Joana de Ângeles, na série psicológica dela, o desabrochamento é o processo de despertamento. E por isso que eu trouxe as perguntas, essas de onde viemos, para onde vamos, né? Porque o processo de despertamento é quando a gente consegue entender essa realidade que nós estamos vivendo. E quando a gente entende o nosso propósito existencial. E quando a gente entende o nosso propósito existencial, fica muito mais, não vou dizer que é mais fácil, porque cada um tem sua trajetória, mas os indivíduos nós começamos a entender a questão até da dor. Por que a gente sofre nesse plano? A felicidade não é deste mundo. A gente começa a entender essa frase. Então quer dizer que eu não vou ser feliz aqui? O que é essa felicidade? Talvez essa felicidade você está pensando, você não vai ser feliz aqui. Mas podemos ter momentos felizes, mas não a felicidade eterna. Aqui nesse plano terrestre. Porque estamos aqui, apesar do planeta estar passando por esse processo de transformação, de mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas ainda não é um planeta nos níveis evolutivos mais elevados. Em outros planetas, a felicidade, aí sim é constante. Os planetas angelicais, onde tem seres já autorrealizados, que é o nosso destino. Estamos fadados a isso. Estamos fadados a sermos perfeitos. Podemos demorar a nossa caminhada. Como eu falei, é que nem escola. Alguns se formam passando direto, nunca indo para a recuperação. Outros perdem ali alguma lição, tem que repetir aquele ano. Pode demorar um pouquinho mais, mas também se forma. Então, o destino final, ele é o mesmo de todos nós. Agora, o meio, que é o ponto. Então, quando o título traz essa questão de no auxílio de todos, ele abraça todos, mesmo aquele que tem muito recurso,
aqueles que têm muito recurso precisam de oração para que eles não cedam esses bens materiais, para que eles entendam, beleza, eu tenho muito recurso, eu posso ajudar aquelas pessoas que têm menos. E aí entra um ponto que é um ponto, digamos assim, que é de discussão da sociedade, a questão da desigualdade social. No Evangelho, também a gente tem essa informação que a desigualdade social, ele é um processo, digamos assim, que existe principalmente para que aqueles que têm muito ajudem que têm menos. Então, tem aquela frase também, né, que aqueles que muito foi dado, muito será cobrado também. Então, aqueles que têm muito bem material, se eles não dão um fim, eles não, digamos assim, se eles não conseguirem distinguir essa realidade de entender que o recurso material ele não vai ser levado para o túmulo, para o caixão, não é importante, não estou dizendo para se despir que nem, né, nós tivemos na história já São Francisco de Assis, porque ali é um grau de, digamos assim, de desapego muito grande. Eu mesmo fico me questionando, não sei se eu teria esse grau de desapego mesmo nesse tempo de espiritismo que eu tenho, sabe? Então, cada um no seu processo. Mas, o que eu estou dizendo é que os bens materiais eles são importantes também, é preciso ter dinheiro para pagar as contas, etc. Mas tudo depende do equilíbrio. Não devemos viver para saciar esses prazeres, para obter esses bens materiais. É isso que eu estou dizendo. Temos que dar um propósito à nossa existência. Qual é o nosso propósito? Amar. Se você busca os bens materiais, mas você ama, pronto. É isso. Não é errado você querer ter uma casa de praia. Sei lá, uma casa de praia, um carro do ano. Isso não é errado. Errado é você achar que você está aqui para isso. É você viver só pensando nisso. Então é a questão do equilíbrio. Você pode cobiçar sim ter uma casa de praia, pode outros bens, mas o seu propósito aqui é lapidar as suas habilidades, aperfeiçoar as suas ferramentas, que são os talentos, né? A parábola dos talentos. Multiplicar esses talentos, que muitos deles estão aí adormecendo e precisamos, através do esforço do trabalho, desabrochar, de fato, tirar digamos assim, despertar esses talentos e começar a expressá-los. E expressamos muitas das vezes através do amor. Então, o amor, essa é a questão que eu falei do amor, né, que existe um nível, é porque o amor está ligado diretamente ao ser. Então, se o ser está evoluindo, ele está se lapidando, se aperfeiçoando, as suas expressões de amar também vão ser evoluídas. Então, depois que eu entendi esse conceito na Congeb do ano passado e também nas atividades da GEAV, que eu consegui solidificar isso, eu entendi, então é por isso que tem pessoas, e a gente já entra em outro ponto, que é Linguagens do Amor, que é um livrozinho de Paul alguma coisa, eu não sei o nome agora exato, mas eu sei que o primeiro dele é Paul, mas o livro é 5 Linguagens do Amor, se eu não me engano. Vocês podem pesquisar depois. Esse livro, ele é muito interessante porque ele traz a questão que nós expressamos de uma maneira mais, digamos assim, eu estou dialogando ainda com essa questão das expressões do amor, mas falando já num outro aspecto. Por exemplo, no livro é dito que existem pessoas que a forma de amar, que mais se expressa, é através de palavras de afirmação. Pode ter outra pessoa que é através de presente, enfim. Então as pessoas demonstram esse amor, digamos assim, de formas diferentes. Mas eu estou falando do amor aqui num outro aspecto. Quando eu falo amor, a elevação do amor e as expressões de amar, é, por exemplo, a gente pegar a fala de Jesus enquanto estava na cruz, né? Que perdoou mesmo aqueles que o crucificaram, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus estava num grau, né? Está num grau acima daqueles seres que estavam ali, porque ele veio nos mostrar o caminho, né? Ele veio nos mostrar como fazer, ser um exemplo para a gente. Então, nesse aspecto, é uma expressão de amar de Jesus a questão do perdão ali. Ele perdoou, orou pelas pessoas. E será que a gente já está nesse nível de perdoar as nossas ofensas, como a gente ora no Pai Nosso, de fato, todas as noites, ou enfim, depende de cada oração?
né, de cada um no caso. Então, no auxílio de todos, ele nos levanta esse aspecto de que devemos também orar pelas aquelas pessoas que têm mais recursos. Sim, devemos ajudar aqueles que têm menos recursos também. Nós que temos mais recursos, quando digo nós, aquelas pessoas que têm mais recursos, ajudar de alguma forma. Sempre é possível ajudar de alguma forma. Eu estou falando questão material, mas a gente pode ajudar de inúmeras formas. Uma oração, vocês não talvez vocês saibam, né? Mas uma oração é importantíssimo. Uma oração pode salvar vidas, exatamente. No desencarne, uma oração auxilia muito. O poder da oração, ele é imenso. Muitas das vezes a gente pode até pensar que não. Ou a gente achar... A gente subestimar, digamos assim, o poder da oração. E a oração já dialoga principalmente com a questão do pensamento. Porque já foram feitos estudos que o pensamento é energia e essa energia ela consegue chegar até outros aspectos, até outros espaços do planeta. Um pensamento. Essa energia que é transportada pode ajudar pessoas. Então a oração entra nesse âmbito também, né? Dialogando com a questão científica, porque o espiritismo também é ciência. Então, pessoal, eu puxo vários ganchos, né? Eu vou puxando várias coisas que eu vou lembrando aqui, etc. Mas o que é interessante que a gente pense é que devemos orar por todos. Mesmo aqueles que a gente acha que não, é rico, não precisa de oração porque tem muito recurso, enfim. Oremos por todos, né? Aqueles que já aparentam fragilidade, né? Os enfermos, aquelas pessoas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão, como eu falei, nas ruas, que a gente normalmente já faz esse movimento de orar por elas, de ajudar de alguma forma, que possamos ajudá-las, continuar ajudando de alguma forma assim. É importante a gente ter esse aspecto de ajudar os nossos irmãos mais necessitados no âmbito material. Mas não esquecendo também de que é necessário orar pelos ricos, né, pelos reis, como estava no próprio texto, né, no enunciado do texto. E lembrando que nós precisamos também nos lapidar, quando eu falei da questão do aspecto de propósito, né, que a gente lapide nossos talentos, etc. Porque a ideia é que sejamos ferramentas do trabalho do Cristo. Que sejamos os trabalhadores da última hora, de fato. Que vamos colocar as mãos na massa. E eu já ouvi várias vezes essa frase, eu não sei se é do professor Benedito ou se é de outra pessoa, de algum livro, mas que não existe espiritismo sem ação, sem atividade, né? Então, se nós nos designamos, nos identificamos como espíritas, que possamos fazer alguma coisa. Todos nós temos as nossas rotinas. Muitas delas mais puxadas, com mais demandas, muitas delas, né, bem complicadas. Mas será que a gente não pode ajudar de alguma forma? Será? Isso é uma pergunta que eu não vou te responder, porque não tem como responder por você. É algo seu, que você vai ouvir essa indagação e pensar, como é que eu posso ajudar? E esse ponto de pensar em como pode ajudar, ele é um ponto importante para o processo de despertamento. Quando a gente e isso acontece muitas das vezes, e é uma coisa que eu converso com minha mãe bastante, que a gente só busca a mudança normalmente quando vem o processo de dor. Então, quando a gente está bem, sei lá, com o que a gente quer de bem material, com as nossas vivências na sociedade, enfim, nossos planos de trabalho e tudo mais, quando a gente está bem, muitas das vezes a gente esquece de tudo, fica focado só naquilo. Mas quando a gente está mal, aí que a gente abre aquele espaço para ressignificar algumas coisas. E a pandemia, entrando nesse aspecto, ela trouxe esse fator de âmbito mais coletivo. Porque todos foram impactados de alguma forma. É impossível ter alguém que não diga que a pandemia não afetou. Quando eu falo afetar, não quer dizer que seja algo ruim. Alguns podem ter passado coisas ruins, outros podem ter ressignificado de uma outra forma, coisas boas.
A ideia é que que a gente tenha aprendido alguma questão com a pandemia para que após ela a gente possa voltar, mas não voltar da mesma forma, voltar melhores, mais caridosos, mais atenciosos com os outros, valorizando mais o contato que a gente deixou de ter, né? Será que a gente vai ter mais esse carinho, de fato, esse apego, né? Esse tato, digamos assim? Então, o processo de dor, ele é um processo necessário para a nossa lapidação. A dor lapida o ser. E isso não é uma frase minha, não. É Joana que nos traz. Na verdade, não é nem Joana. É Leon Denis. É Leon Denis que fala isso. Então, pessoal, né, pensemos sempre como nós podemos auxiliar. Auxiliar não só aquelas pessoas mais necessitadas ali na rua. Auxiliar também aquelas pessoas que têm mais recursos. Auxiliar todos, por isso que é o título. E a gente precisa começar a um lugar. Não é necessário muito, como eu falei de São Francisco de Assis, tirar as roupas e ir ajudar todo mundo na rua. Se você conseguir, se você já tiver esse desapego, maravilha. Mas, como eu falei, eu não sei se eu teria ainda esse desapego todo. Mas, como é que a gente pode ajudar? Comecemos com os primeiros passos dentro dos nossos ciclos sociais. Qual é o primeiro ciclo social que a gente tem? A família. Sabe aquele pai, não aquele pai, né? Normalmente não vou falar pai e mãe, a imagem, né? A caricatura, digamos assim, mais presente é aquela tia que você não gosta muito, que chega no Natal e fica perguntando as coisas, enfim. Então, sabe aquela pessoa que você não tem um apego tão grande assim? Que a gente começa a exercitar com elas, com as pessoas que a gente não tem uma aproximação tão grande. Exercitando nossa paciência, a escuta ativa, às vezes a gente ajuda as pessoas só em escutar. Tem gente que precisa precisa falar, e ela precisa ser ouvida, de alguma forma. Então, só a escuta ativa, você parar, ouvir, você já está ajudando de uma forma. Então, a gente pode ajudar na nossa família, começar nesse primeiro ciclo. Depois, a gente vai expandindo para ciclo trabalho, amizade, e aí a gente vai decolando. Você vai sentindo a necessidade de ajudar mais. Eu mesmo comecei como dirigente. Na verdade, comecei na juventude, né? E aí eu fui me percebendo. Poxa, eu preciso fazer mais. Comecei como dirigente. Posso fazer mais. Comecei a editar os vídeos do Canteiro. Estou aqui como palestrante. Sei que eu preciso melhorar muito, mas não me deixei travar. Mesmo que eu ainda não tenha lido todas as obras básicas do Pentateuco Kardeciano, que eu estou fazendo isso já. Estou trabalhando em ler essas obras básicas, enfim. Mas essas coisas não me privaram e não me fizeram travar. O que para mim é muito bom. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente tem receio de auxiliar porque a gente acha que não está pronto. Sabe? E isso pode ser um processo de autocobrança muito grande, de perfeccionismo, talvez. Não que o perfeccionismo só tenha lados ruins. O perfeccionismo é importante para que a gente possa ter um pouquinho mais, digamos assim, subir a régua para que o nosso trabalho, o nosso desempenho seja bom. Mas a gente não precisa que ele seja perfeito. Porque se a gente ficar pensando nas coisas sempre serem perfeitas, muitas das coisas a gente não vai vivenciar, a gente não vai fazer, porque ainda somos seres imperfeitos. Então reconhecer o nosso estado de imperfeição é perfeito pra gente. Então é importante. Então, meus amigos, minhas queridas, minhas irmãs, irmãos, todos, a reflexão que eu queria trazer era essa. Que auxiliemos todos. Comecemos de algum lugar, pode ser na família, que a gente tenha paciência com o nosso processo de despertamento, com o nosso processo de evolução mesmo, porque cada um tem seu caminho, e que a gente não deve ficar olhando para o caminho do outro e comparando, porque a gente vai sofrer muito se a gente fizer isso. A gente ficar pensando, poxa, aquele meu irmão ali já está tão evoluído, eu vou fazer igual, e você vai começar a fazer aquilo ali, e vai perceber muitas das vezes que você não consegue ainda.
Pode acontecer isso, no caso. Porque cada um tem o seu trajeto, cada um tem o seu caminho. E tem uma frase que já usa muito, que eu gosto bastante, é que não existe o jeito certo. O seu jeito é o jeito certo. Eu acho essa frase sensacional. Porque, de fato, dê o seu melhor fazendo o que você faz de melhor. E não querendo fazer o que o outro faz. Porque o outro podem ter habilidades já despertadas que você ainda não despertou. Mas isso não quer dizer que você não tenha. Só que é preciso o trabalho, é preciso ter paciência. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no auxílio de todos, a reflexão que eu tive é essa. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esquece de ajudar esse canal, compartilhando, dando like e principalmente se inscrevendo se você ainda não está inscrito nesse canal. A gente está querendo essa meta de 1000 seguidores para a gente começar a ter um pouquinho mais de engajamento aí, tá bom? Então, gratidão a todos pela atenção, pela paciência e pela companhia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Meus queridos irmãos, após essa exposição salutar, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos pela explanação de Amaury Neto. Agradecemos a todos que estão aqui participando desse momento. Agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade que temos no dia a dia de aprendizado. Então agradecemos sempre por todas as coisas que nos acontecem, que nos possibilitam o crescimento. Que possamos assim, Senhor, continuar exercitando a caridade e o amor ao próximo. E com a Tua permissão, bondoso Mestre, e em Teu nome, encerramos a doutrinária desta tarde. Que assim seja.